Porque eu saí do mundo corporativo, ou melhor, do mercado financeiro, para decidir começar o meu escritório de engenharia sem nunca ter tido experiência com engenharia civil. Bom, esse papo vai ser um pouquinho longo para quem gosta de papos mais longos, então peguei meu cafezinho aqui e eu quero contar um pouquinho da minha história, que acabam surgindo várias dúvidas lá no meu perfil no Instagram, no TikTok, enfim. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil, eu entrei na faculdade em 2017 e me formei em julho de 2022. Só que durante esse período da faculdade, quando eu estava no sexto, sétimo semestre, eu já estava fazendo estágio na prefeitura da cidade que a minha faculdade era sediada. E eu comecei a sentir que não me identificava, não gostava mais da engenharia, não via sentido na profissão, não via caminhos, via meus amigos em obra e não me identificava, assim, então eu estava extremamente infeliz no curso. E aí eu decidi trancar e fazer um intercâmbio, então eu fui para a Austrália em 2020. Só que aí, assim, era um sonho desde sempre e eu tinha combinado com os meus pais que eu me abdiquei das festas durante todos esses anos, principalmente a festa de 15, para fazer o intercâmbio. E aí chegou em 2020, eu achei que era a data perfeita e foi a pandemia, então eu acabei voltando antes. Só que quando eu fui para lá, eu comecei a já ter muito contato com o mercado financeiro, eu já fui conhecendo muito da minha faculdade, as pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, liga de mercado financeiro, etc. Então já foi começando a surgir uma pulguinha em mim. E aí o ponto é, assim, é uma coisa muito boba, acho, né? Mas eu lembro que eu falava que, quando eu estava na faculdade de engenharia civil, que eu não queria trabalhar em obra, eu queria trabalhar em escritório. E aí você me pergunta, né, o que eu estava fazendo na faculdade de engenharia civil então? Enfim, vamos deixar abaixo. E aí, quando eu voltei, eu já estava 100% focada em mercado financeiro. Por alguns motivos, tá? Primeiro deles, porque eu não queria trabalhar em obra e todo mundo que estava na engenharia civil, na minha época, estava em obra, ninguém estava em escritório, ou seja, ficou muito claro para mim que a única possibilidade de atuação seria a obra e não era uma coisa que eu queria. Segundo ponto, o mercado financeiro pagava muito mais, assim, até posso falar valores aqui, tá? Enquanto os meus amigos naquela época ganhavam R$ 1.800 de estágio, o meu primeiro estágio no mercado financeiro me pagou 2.700, fora benefícios. Então, assim, era uma diferença muito grande, fora que a progressão de carreira também tinha um salário muito alto. E aí isso começou a me atrair, eu falei, puta, querendo ou não, a engenharia civil, especificamente, não tem nada a ver com banco. Só que essa parte de raciocínio, de lidar com problemas, etc., ela te prepara muito para atuar no mundo corporativo, para atuar em banco. E eu acho que é isso que eles enxergavam em contratar engenheiros. E aí o resumo dessa história foi: eu passei em vários lugares, eu trabalhei em áreas do mercado financeiro que são áreas, assim, bem competitivas, mas acho que a palavra melhor seria áreas visadas, porque são áreas que pagam muito, exigem muito, mas pagam muito bem. Então eu trabalhei na área de Equity Research, eu trabalhei na área de Investment Banking, trabalhei na área de Venture Capital e, enfim, assim, foram anos que eu realmente me doei muito. Eu trabalhava, assim, eu chegava às 8 da manhã e não tinha hora para sair, muitas vezes não tinha mesmo, eu trabalhava de final de semana. Enfim, era uma loucura, mas eu estava muito focada naquilo que eu queria. Eu realmente, assim, ganhei bastante dinheiro. Tipo, um dinheiro que vai demorar muito para eu alcançar agora sendo autônoma e eu tenho plena consciência disso. Só que aí, chegou numa fase, depois que eu saí das áreas de mercado financeiro, fui trabalhar no mundo corporativo, numa empresa de beleza, e aí depois eu fui para outro banco, que eu não aguentava mais. A minha saúde mental ela já estava no limite, eu tive um burnout e, enfim, a minha psicóloga interviu, ela mandou uma carta para o banco falando que eu estava tendo um burnout, eu fiquei afastada alguns dias e quando eu voltei eu falei, eu não consigo, eu não consigo mais, eu não tenho mais coragem de abrir o computador, eu não, nada, assim, eu não sinto mais nada. E aí vocês vão falar, tá, mas aí do nada você resolveu largar tudo?
E a verdade é que não. E uma coisa muito curiosa é que enquanto eu trabalhava lá, eu ficava me imaginando fazendo coisas muito mais legais. Então, tipo, podendo morar numa região mais tranquila, podendo ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu sempre gostei muito de decoração, então eu pensava na possibilidade de ter meu escritório de design, de criar alguma coisa, de ter uma marca, sabe? E mesmo sabendo que para tudo isso eu teria que abrir mão de, tipo, um salário muito bom, né? Que eu acho que era o que o mercado financeiro me proporcionava. Bom, eu entrei como estagiária, então, e aí eu saí como analista sênior. Eu já tava assim, tive uma progressão de carreira bem rápida. E aí nesse burnout eu falei, não dá, não quero mais, não consigo mais, acabou. E aí meu plano inicial foi, vou abrir um escritório de design de interiores. E por que que eu fui para essa ideia? Porque assim, embora eu fosse engenheira civil, eu não tinha experiência com engenharia civil. O máximo que eu tive foi tirar um habite para familiar meu, sabe, ajudar em alguma coisa, assim, fazer algum detalhamento de AutoCAD, mas isso tudo com conhecimento que eu tive na faculdade. E o design de interiores, embora fosse uma coisa totalmente nova, não é uma profissão que existe tanta responsabilidade técnica, né? Tanto é que a gente não tem uma RT para design. Então eu falei, putz, se tem algo que dá para começar do zero, talvez seja isso, mas vou ter que correr atrás. E aí eu fiquei um ano, desde o meu burnout até o começo, até o final de 2025, metade de 2025, estudando design de interiores. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprofundar, fui criando projetos, já criei o meu escritório, né, o Instagram do escritório, sem abrir CNPJ, comecei a postar lá e tal. Só que aí, eu acho que é engraçado eu falar isso, talvez soe até um pouco errado, assim, para quem estiver escutando, mas a partir do momento que a decoração virou um trabalho, para mim, deixou de ser legal. E aí, por quê? Eu gosto de criar, eu gosto de ideias, mas eu não tenho paciência e capacidade para fazer detalhamento. Tanto é que uma das coisas que eu estou descobrindo sobre mim é que talvez eu não seja a pessoa de projetos, sabe? De fazer um projeto estrutural, de fazer um projeto elétrico, hidráulico. Porque realmente, assim, essa parte, principalmente detalhamento de marcenaria, tá? É isso que eu tô falando, assim, que eu não consigo. Eu não tenho habilidade, eu não tenho paciência. E aí, o que eu fui percebendo, tá? Que existe uma demanda maior, um espaço maior, principalmente na cidade que eu estou morando hoje, por documentação, por laudo, por diagnóstico, por vistoria, por regularização, até por PGRS, que é uma coisa que eu fiz, e que não existem profissionais fazendo isso. E aí foi quando as coisas foram nascendo, né? Eu estou acompanhando uma obra que também surgiu nesse meio do caminho. A ideia era eu fazer a parte de interiores e hoje em dia eu sou a engenheira da obra. O papel mudou, assim. E eu comecei a ver que talvez essa parte da engenharia que eu fugi por muito tempo lá na faculdade, ela passou a fazer muito mais sentido. Então, por exemplo, eu senti que eu não sou a pessoa do projeto, do detalhamento, mas aquela pessoa dinâmica de resolver as coisas, sabe? Que tipo, putz, tem que fazer, vamos fazer logo, vamos resolver logo. Precisa falar com fulano, ciclano, não sei o que, vamos fazer. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor de gerenciar muitas coisas. Gerenciar várias frentes, vários fornecedores, várias etapas, inclusive financeiro, e foi uma coisa que eu aprendi muito no mercado financeiro. Tipo, eu fiz tanta planilha de Excel que eu trago tudo isso para o contexto de obra e de engenharia, que eu sei que muita gente não tem habilidade, e isso acabou virando um diferencial, sabe? O capricho nos materiais. Então, quando eu faço um laudo técnico, putz, para pensar assim, uma coisa, né? Eu trabalhava com recomendação de ações, que era a área de Equity Research, e eu trabalhava num banco suíço. Então, vocês imaginam o nível da exigência de um relatório, sabe? E é engraçado, porque eu trago esse nível de exigência para os meus trabalhos. E desde o primeiro laudo que eu entreguei, todos os meus clientes falam, caraca, o seu profissionalismo, o nível desse laudo é impecável, assim, sabe? Porque eu vejo os laudos de outros engenheiros arquitetos e é aquela coisa, tipo, feita no Word, sabe? Sem uma frase que faz sentido, só dados jogados. E não, eu faço uma coisa, assim, executiva, uma coisa bonitinha. O que eu tô sentindo? Hoje eu tô com meu escritório de engenharia, não estou ganhando rios de dinheiro,
Provavelmente no mercado financeiro estaria ganhando muito mais, só que eu tenho a oportunidade de, fazer todos os meus horários. Tenho meus clientes, sim, só que até agora eu não prospectei ninguém. Todos os meus clientes vieram de indicação de família mesmo. Tem um tio meu que precisa de alguma coisa. Ah, o fulano que conhece meu tio. Um mini caos aqui da cachorra do meu pai gritando. Mas enfim, e há indicações assim, sabe? De alguém que conhece um tio meu, de gente que me conhece desde a infância e que sabe que eu sou engenheira, e por aí vai, sabe? O pessoal fala, eu quero empreender na engenharia, eu quero fazer engenharia civil, mas eu não tenho ninguém na área, eu não tenho nenhum engenheiro na minha família. Assim, eu acho que se você tiver, vai facilitar. Eu tenho alguns privilégios ao longo desse caminho, porque eu não tenho engenheiro na minha família. A minha geração na minha família é a primeira a ir para a faculdade. Tenho família que mexe com material de construção, etc. Eu acho que, como todas as outras profissões, a engenharia civil não é diferente. Os seus primeiros clientes vão ser as pessoas que te conhecem. Tem aquele amigo que fez odonto, e eu tenho esse caso, tá? Eu tenho uma amiga que ela é dentista, eu opto por ir no consultório dela. Embora eu não conheça o trabalho dela, não seja profissional da área, etc., ela é minha amiga, eu confio nela, sabe? Eu conheço ela. O assessor de investimentos da minha família é o meu amigo de escola, entendeu? Então, assim, no fundo, isso vai acontecer também na profissão da engenharia, da arquitetura. Seus primeiros clientes vão ser indicações de pessoas que você conhece. Ou vão ser essas pessoas que você conhece, né? Além da flexibilidade, antes eu morava em São Paulo, morava na Faria Lima e tal. E hoje, tipo, eu posso morar em outro lugar. Eu posso morar na cidade que eu cresci, com muito mais liberdade, com muito mais espaço, com muito mais qualidade de vida. E assim, eu sei que a jornada não é linear. O primeiro mês abrindo o CNPJ foi muito quente. Eu fiz muitos documentos, que era de um tema específico aqui que estava muito quente na cidade. E agora isso já está passando. Mas eu não consigo sentir desespero ainda, sabe? Eu acho que foram tantos anos de ansiedade por poder ter a minha liberdade, o meu cantinho, e esse sonho acho que foi perdido ali no meio do mundo corporativo, que agora é isso, assim, sabe? Eu me planejei muito financeiramente, eu tenho dinheiro guardado, eu sou muito controlada com a parte de finanças. Tem sido um caminho muito bom, assim, eu não tenho nem muitos pontos negativos, assim, pra falar, sabe? Uma das coisas que é importante não é piada, sabe? Quando eu falo assim, redes sociais é o caminho pra qualquer profissão. Eu garanto que o seu jeitinho, o seu formato, eu posso gravar mais vídeos falando sobre isso, mas abre muitas portas, é um dos meus principais canais e, enfim, tem sido uma jornada muito interessante, eu tô muito feliz, de verdade, assim, é uma realização muito grande pra mim. Poder ter o meu escritório, só meu, controlar tudo que eu faço, todos os meus horários, tudo, assim, tudo. Às vezes dá um desespero quando tem muita coisa, parece que a gente não vai dar conta, mas os caminhos abrem e a gente dá. E essa é um pouco da minha história. E acabou que o design de interiores ficou muito paralelo. Eu uso muito do conhecimento, mas não atuo como designer. Tenho contatos de arquitetas e, eventualmente, se eu precisar, eu vou terceirizar para elas alguma parte. Hoje temos a Guelt Engenharia, que é o meu escritório de engenharia, que está no crescimento, está nascendo, é tudo muito novo. Isso que eu tenho esse canal e eu tenho as minhas redes sociais, que é @natalia.longo no Instagram e no TikTok, para mostrar essa jornada, porque é uma jornada, né? Não é algo pronto, não é algo finalizado, é uma jornada. Cada dia eu descubro uma coisa nova, cada coisa eu aprendo uma coisa nova, um desafio novo, mas eu tô muito feliz, apesar de todas as incertezas. Eu acho que meu coração, ele tá muito mais tranquilo do que ele tava quando eu era CLT, tinha um salário garantido, e todas as coisas que eu carregava junto com isso, sabe? Então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem. Podem mandar aqui, podem mandar nas minhas redes sociais, eu tô sempre à disposição. E me fala se vocês gostam desse formato também, de algum tema específico, a gente pode conversar muito sobre isso ainda. É isso, muito obrigada. Beijos!